Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou o Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Fala oi aí pra gente, Marcos. Oi. Hoje a gente vai gravar uma leitura de comentários. É um episódio especial em comemoração aos 50 mil downloads do Filosofia Pop. 50 mil ao todo, né? Como é que você vai querer começar essa leitura aí, Marcos? Eu acho que o interessante mesmo é você chegar a esse número que parece muito expressivo e muito longe do que a gente pretendia quando a gente começou o projeto, né? Não tinha nem ideia de qual público seria atingido, de que teria algum tipo de repercussão. E não tem 200 dias de projeto e já tem essa quantidade expressiva de downloads. E mais do que isso até, eu acho que o apoio de muita gente, tanto dos convidados que aceitaram participar, quanto das pessoas que se manifestaram, né? Eu acho que é muito relevante e dá muita credibilidade para esse trabalho que já foi feito, né? Já existe um trabalho construído, né? A gente tem que agradecer muito, né, o pessoal que está ouvindo a gente, que confiou na gente, no nosso trabalho, e está crescendo cada vez mais em nossa audiência, né, que nunca... No começo eu achava que, sei lá, se chegasse a uns 300 downloads aí por episódio, já seria sucesso. A gente já tem uma média de mais de 3 mil, né? 300 pessoas ouvindo qualquer fala de filosofia já dá mais que a maioria dos congressos de filosofia. Quando você pensa em comunicação acadêmica, assim, tem aqueles eventos de filosofia, geralmente as pessoas comunicam para 5, 6 pessoas as falas mais particulares sobre assuntos específicos, né? É lógico que quando você usa uma mídia dessa, você está procurando falar para mais gente, mas o alcance da mídia não é muito claro. E às vezes a medida também é desproporcional, sei lá. A Kéfera, se ela gravar um vídeo, qualquer vídeo dela, em menos de 30 segundos que ela postar, ela tem mais downloads que a gente. Então o universo é injusto. Você não tem nem como comparar, né? Pois é, mas até agora ela não está trabalhando com filosofia, mas se ela quiser trabalhar com filosofia, vamos ter problema. Então, o que você acha que a gente vai começar pelos e-mails? Vamos começar pelo começo da sequência dos textos dos comentários, como você postou. Tá aqui no arquivo mesmo. Então vamos fazer uma leitura aqui das avaliações que o pessoal deixou lá no iTunes. As avaliações ajudam muito a gente, porque quanto mais avaliação você tem, mais o programa sobe na lista lá do iTunes, né? Traz visibilidade pra gente, que a maioria dos ouvintes vem do iTunes. Vou começar aqui lendo comentários do Marcos Ramon, que ele também tem um podcast também, que é o Ficções. Aí ele comenta aqui: excelente, um podcast que já começa muito bem, com edição boa e temas interessantes, recomendo. Aí tem o comentário também do Emerson Carvalho, que fala: ótimo podcast, principalmente conteúdo. Podcast novo, mas já conseguiu me conquistar logo no primeiro episódio que eu vi. Conteúdo de primeira, muito bem pesquisado e ótima interação dos participantes. Com toda certeza já está na fila de um dos melhores podcasts que ouço. Parabéns. Interação dos participantes aqui, não sei, né? Tá na lista, tá? Você leu errado. Tá na lista dos melhores podcasts, não é na fila. Eu li já tá errado. na lista, não tem fila. Luciano de Mendonça, excelente. Sou ouvinte e voraz, consumidor de podcasts. Este realmente está entre os melhores. É estranho ficar lendo esse tipo de elogio, né, Murilo? Porque é um negócio que tem da fala da gente isolada. Parece que a gente não está conversando com muita gente, né? E você vê a interação das pessoas e até agora a gente não tem haters. Isso é uma coisa estranha também. As críticas que tiveram sempre, geralmente críticas construtivas, né? Pessoal sugerindo coisas para melhorar. Eu acho bem bacana a interação que a gente está tendo com os ouvintes. Bem bacana, só que é o sinal que a gente não é sucesso o suficiente para ter haters, né? Tem muitos aqui que deixam elogios. Proto78, ótimo podcast, temas interessantes, diálogos com pessoas que entendem do assunto. Quer dizer, eu não entendo muito do assunto. Thiago Cieiro, muito bem, convidados muito bons. Conteúdo fantástico. Realmente executa o papel da filosofia. Fazermos pensar. O Sr. Enzo, bate-papo tranquilo com belo conteúdo. O podcast é novo, portanto, peca em algumas questões técnicas, mas o conteúdo, em compensação, é um podcast com diálogo rápido, apresentação de novas informações de forma simples e dinâmica. Consegue manter-se na pauta. Parece bobo, mas já cansei de desistir de podcasts porque os casters fogem do assunto ou ficam presos em piadas internas. E não é nada cansativo. Parabéns pela iniciativa e que só melhore. PS, agora que tô vendo maior a arte da capa de vocês, a escultura, não sei quem é, está sentada no trono das espadas de Guerra dos Tronos.
Essa aí é a montagem que eu fiz, o Platão, né, sentado no trono da Guerra dos Tronos, lá, uma brincadeirinha que eu fiz aí pra ser a capa do nosso programa, né. Depois você vai ter que explicar o que é a Guerra dos Tronos. Pô, você não sabe, você não acompanha séries, não? Nos livros do George R. Martin? A Guerra dos Tronos hoje é a série aí da HBO, que é uma das séries que faz bastante sucesso, que é baseada nas Crônicas de Gelo e Fogo, uma série de livros do Martin aí que faz muito sucesso, o pessoal curte bastante. A última série que eu acompanhei aqui foi Negras Raízes. Eu estava assistindo uma série bem antiga, né? Antes dela, estava acompanhando a Apologia de Sócrates, também uma série de Platão. Mas eu não tenho acompanhado séries ultimamente. Eu acho que é um vício, um desvio de informação. Bom, tem muita gente que, lá dos comentários do iTunes, o Louco Meu, o Rodolfo Lab, Evening, que fala que faz... Adorei. Ótimo podcast, muito interessante a forma de abordar a filosofia. Excelentes convidados. Sou aluno de Direito da Faculdade Leão Sampaio, Juazeiro do Norte, Ceará, e faço parte do LIEV, o Laboratório Interdisciplinar de Estudos de Violência, e recomendei o podcast tanto no laboratório como aos alunos que prestam monitoria de filosofia do direito. Bacana, eu fico pensando uma coisa assim, Murilo. Uma coisa que é sempre curiosa sobre quando a gente está trabalhando com essas mídias diferentes é até a que ponto que a gente consegue levar as pessoas para a leitura de textos, né? Porque parece ser muito confortável você ouvir falar de um assunto e poder reproduzir esse assunto simplesmente como nas palavras lá do Nietzsche, bem elitistas, ele chama de filisteu da cultura, né? Que só quer se lambuzar um pouco do assunto, mas não quer se aprofundar, a pessoa não quer, no fim das contas, ela não quer ler de jeito nenhum. Uhum. Aí quando você vê que as pessoas estão usando isso no espaço acadêmico também, é um certo alívio também para isso, né? Porque a gente corre o grande risco de ficar só alimentando esse sentido democrático das pessoas de poder serem construtivas em conversas de boteco. Tá bem que isso é importante também, né? Mas se a gente estimula as pessoas a ler e participar de forma mais... que faça uma diferença para elas, não só no momento que ela está ouvindo o podcast, mas que ela possa sair dos hábitos, ou desenvolver novos hábitos de leitura, ou seja, transformar o mundo totalmente e construir uma nova sociedade governada por filósofos. É por isso que o Platão tá no trono da Guerra dos Tronos, ele conseguiu chegar lá, tá vendo? Pois é. Bom, aí tem comentários aqui, Alley Jr., parabeniza a gente também, fala sobre as dicas do final do episódio, é uma ideia muito legal e ajuda na sintonia e referências com o papo. Se melhorar a qualidade do áudio, fica 10. Obrigado por compartilharem. Tem muita gente falando disso também, né, da qualidade do áudio, acho que a gente já melhorou nos últimos agora, né? Eu acho que ainda tem algumas coisas para melhorar, às vezes a distância também dificulta essa parte técnica, mas tem algumas coisas assim que são polêmicas. Por exemplo, a gente vai ouvir depois outros comentários, mas a questão da relação da edição do áudio com o som de fundo, essas coisas assim. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? A altura de som. Tem questões técnicas que são técnicas. Aí tem comentário também da Aninha Maris, Eric Alessandro, Aneisber, não sei se estou falando os nomes certos, né? Rave Holland, Moitinho, Rick Pinto, Márcio Vasconcelos, José Soares, 4312, e Ricardo de Aguiar, @Castro Alexandre, e o Fruta Gogoia, que fala que é um sociólogo viciado, que é um grande aprendizado a cada episódio, parabéns pela iniciativa, e eu como um cientista social estou curtindo muito e já virei fã. O Ricardo Aguiar, ele comenta que os apresentadores são uma história à parte, animados e vibrantes, criativos e curiosos, ritmo perfeito. Será que ele tá falando de quem? Às vezes dá a impressão de que é outro podcast, né? Que não é a gente não, que é animado assim. Eu acho que tudo isso tem a ver com a dicção goiana. Ela tem esse sentido de universalidade, né? Só pode ser universal se você partir de Goiás. As pessoas não sabem disso, mas é porque quando o Anhanguera estava procurando ouro, né? Os índios falaram para ele que estava naquele morro depois da chuva, né? Aí era Goiás. Então você sabe que Goiás é a fonte das águas. E onde começou as águas, principia as águas, principia o mundo, né? Ou seja, o início do universo é Goiás.
Um belo mito de criação aí, né? Não, isso tem no livro aí, chamado Bíblia, tem lá. Só contextualizei com o meu nascimento. Ah, tá, entendi. Bom, aí eu acho que a gente encerra aqui a leitura dos comentários lá do iTunes, né? Pedir pro pessoal também, quem ainda não avaliou a gente lá, avaliar, porque ajuda muita gente a subir lá na classificação deles. Aí também a gente recebeu alguns e-mails, a gente pode ler aqui, né? Os e-mails. O Luca Oliveira, a gente não tem a data aqui, né? Mas o Luca Oliveira deve ter escrito bem no comecinho, né? Foi, tá na ordem. Não, mas a gente é atemporal, né? Fora do tempo. Oi, meu nome é Luca, eu venho acompanhando o podcast há algum tempo, mas sempre esporadicamente por não ter sempre acesso à internet. Me interesso pela filosofia e isso foi o que motivou a ouvir o primeiro episódio, que foi muito bom por sinal. Mas o ápice foi o programa sobre música popular. Ouvi vocês falando de músicos que eu gosto e que são responsáveis por muitas sinapses da minha massa cinzenta, como Tom Zé, Itamar, Leminski. Parabéns pro podcast, está muito bom. Abraço. É curioso isso, que o primeiro episódio nem era para ser gravado, né? Assim, nem era para ir pro ar. Era um teste e ficou uma conversa até mais longa que as outras conversas, né? E sobre música popular a gente tem que voltar a trabalhar mais. Eu acho que tem muita coisa para falar, até porque a importância da música popular na cultura brasileira é muito grande. Pra pensar o Brasil, etc. Tem muita coisa, né? Tem muito tipo de abordagem que pode ser pra esse tema, né? Muito amplo. Aí tem aqui um comentário da Bárbara Mello. Meu nome é Bárbara e eu estou aqui para parabenizá-los pelo site. Eu conheci Filosofia Pop hoje a partir do post compartilhado no Facebook. Eu gosto muito de filosofia e acho bem interessante os temas propostos. A filosofia é fundamental e precisa sim ser disseminado numa linguagem acessível a todos. E isso vocês conseguem fazer muito bem. Adorei o último podcast sobre feminismo e desejo sucesso a vocês. Um abraço, Bárbara. Aí eu respondi pra Bárbara, falei que eu fico feliz de ter gostado e que é muito bom a gente receber esse tipo de resposta. E fiquei muito com medo também de fazer um programa sobre feminismo, porque a gente, dois homens fazendo programa, né? É um tema meio delicado de falar. Tem feministas que acham que homem não tem nem que falar disso, né, e tal. Ela responde que, olá, Murilo, imagina, que é isso? Hoje em dia, em razão das redes sociais, da sabercultura e das novas tecnologias, todo mundo tem opinião, entre aspas, ou pensa que sabe falar sobre diversos assuntos e reproduzir um conteúdo de qualidade. Que não é bem assim. Risos. Por isso me surpreendi com o site de vocês, com as perguntas no podcast e também pela professora convidada. Muito bom mesmo. Sim, o feminismo ainda é um tema muito delicado e que ainda gera muita confusão, embora não seja nenhuma novidade, já que as primeiras estudiosas dos direitos das mulheres nem existem mais, mas poucas pessoas sabem disso. Muitos acreditam que o feminismo nasceu em meados do século XX. Bem, na minha concepção, vocês acertaram sim e podem continuar nesse caminho. Estou ansiosa pelo próximo tema e, claro, continuarei acompanhando. Sucesso a você e ao Marcos Carvalho Lopes. Abraço. Tem uma coisa legal, assim, que parece que na medida que a gente começou o podcast era mais fechado, assim, era mais um teste, nós gravávamos só nós dois, a interação que a gente conseguiu, até o número de comentários são muito menores, né? Na medida que a gente tem convidados, o programa cresce em qualidade, a gente tem mais interação e mais gente participando, né? Esse episódio sobre feminismo marcou bem isso, né? Em termos de interação, foi um episódio que a gente teve bastante interação, né? Foi o episódio mais baixado até agora, né, do feminismo. O Adriano Souza. Olá, amigos do Filosofia Pop. Ouvi os podcasts sobre feminismo, filosofia e cultura brasileira e existencialismo. Achei todos excelentes. Venho por meio dessa mensagem com o intuito de incentivar o trabalho de vocês e pedir uma segunda rodada de existencialismo. Haha, forte abraço. Realmente eu acho que o existencialismo cabe uma conversa mais interessante com alguém que estude esses autores especificamente, né? Seria legal falar alguém de Camus, alguém falar do Sartre, alguém falar do Jasper e assim sucessivamente, porque a gente fez uma conversa muito geral, né? Isso às vezes é interessante porque você pode conversar de várias formas sobre os temas. Às vezes você olha de cima a cidade, às vezes você anda dentro da cidade, né? Você olhar de cima, você tem um mapa geral. E às vezes falta até muita coisa nesse mapa. Andando dentro da cidade, você vai olhar detalhes, né? Então, às vezes a gente trabalha com perspectivas diferentes, né? Tem muitos outros e-mails também que têm sugestões, igual aqui o Nicolas Pereira, falou que gosta muito do podcast e queria sugerir o tema Karl Marx e Max Weber. Tem muitos, né, desses, assim, de sugestões pra gente, a gente pode atendendo aí na medida do possível, né? A gente tenta atender também e tenta não atender as sugestões também. É um negócio bem complicado, né? Porque alguns temas que a gente colocou como tema de podcast não eram sugeridos, não eram sugestões habituais e realmente foram invenções, assim.
sei lá, eu acho que quando a gente gravou o episódio de filosofia japonesa, não tinha sugestões sobre isso. E começaram a aparecer. A mesma coisa sobre filosofia africana, né? Que não tinha aparecido essas sugestões, de repente começaram a aparecer e a gente já tinha gravado o episódio. A gente estava a um passo à frente da MPB. Né? Aí tem o André TM, muito bom programa. Descobri vocês pelo SciCast. Muito importante um podcast de filosofia, principalmente para ensinar o pessoal que é importante pensar. Só ouvi o 9º episódio até agora. O 9º é o feminismo? É, o feminismo. Só vi o 9º episódio até agora, mas já vi vários assuntos que eu ouvi e quem sabe fazer uma maratona. Só tem uma crítica nesse último episódio. Um dos participantes estava com um áudio muito ruim e era difícil ouvir o que ele dizia e perguntava. Tem 28 anos, é professor universitário e psicólogo, né? O caso que ele fala aqui no... Ele manda um abraço pra gente, tudo de bom. Eu acho que o áudio também teve muita gente que reclamou, né? Teve alguns episódios que o áudio estava bem ruim. Não. Esse episódio especificamente... Esse episódio eu acho que eu tive que gravar o áudio diretamente no computador, porque o Skype tem alguns fantasmas dentro dele, né? Ele tem alguns mistérios que eu acho que nem o pessoal que trabalha com computação consegue entender sem recorrer a misticismo, né? Eu acho que... porque de repente sei lá, seu headset funciona, de repente não funciona mais, e se você tirar o headset, funciona. E tem também que às vezes o horário que a gente tem com a pessoa que a gente tá gravando é só aquele, né? Não tem... dá algum problema técnico, a gravação fica ruim, mas entre... apresentar um conteúdo com áudio ruim e não apresentar nenhum, acho que é melhor a gente apresentar o conteúdo com áudio ruim, né? Fica nessa escolha. E até assim, tem algumas coisas assim que são off mesmo. O episódio com a Suzana estava muito atarefada. Ela falou com a gente, ela queria terminar muito antes, a gente ficou enrolando ela, né? Apertando, enrolando. E o episódio acabou saindo no limite, assim, né? Saiu bem interessante e ainda bem que ela abriu espaço pra gente, muito receptiva, né? Mas ela tava num dia muito apertado, né? Essas coisas assim são curiosas porque mesmo assim, mesmo nessa correria, saiu, tá gravado e foi bem recebido, né? Aí é o Luiz Henrique Gerlen. Ele é jornalista e é cineasta e tá fazendo mestrado em comunicação. E ele diz que tem acompanhado o conteúdo, parabeniza o podcast, e ele diz que auxilia muito nas aulas, na desconstrução dos meus pensamentos. A sugestão dele é trabalhar o Henry Bergson e o Walter Benjamin, né? Ele acha que eles seriam bons temas para podcasts futuros, e que são autores que merecem ser estudados e merecem ser vistos com mais atenção pela gente. Esses autores realmente eu não tenho uma grande... quase conhecimento nenhum sobre eles, sobre Bergson e sobre Benjamin, mas realmente eles são autores que merecem sim atenção. Eu acho que a gente deve fazer mais episódios falando de autores específicos, mas isso deve vir com o tempo. Espero que a gente consiga trazer outras pessoas que saibam conversar sobre esses autores com mais autoridade, né? Que a gente possa explorar essas pessoas. Trazer especialistas, né, mais nesses assuntos que é... Pelo cachê que a gente paga, a gente só pode falar que tá explorando as pessoas, porque esse preço de graça, né, é complicado. Tem e-mail da Andressa Serena. Oi, gente, meu nome é Andressa Serena, moro em São Paulo, sou formado em História e terminando agora uma nova graduação em Moda. Conheci o podcast por acaso, trabalho com livros didáticos de História e Filosofia, sou editora. E vivo em uma luta constante de tentar convencer muitos autores a adaptar os materiais, tentando aproximá-los ao máximo com as vivências dos alunos, vinculando os conteúdos com aspectos da contemporaneidade. Agora eu sei o nome disso. Hahaha. Gostei muito dos programas, em especial sobre o Japão. Conhecer mais sobre aspectos de outra cultura sempre me agradou muito. Em alguns programas o áudio do Murilo ficou bem ruim, aí eu levo a culpa, tá vendo? Não, era eu. Pois é. Era eu. Em alguns programas o áudio do Murilo ficou bem ruim, geralmente quando ele vai interromper a fala dos entrevistados para acrescentar uma nova pergunta. Aí ficou interrompendo as pessoas. No podcast sobre feminismo, eu nem consegui escutar direito as perguntas que ele fazia. Uma musiquinha também ajudaria. Não sei bem se o intuito é deixar o podcast acadêmico, sem as musiquinhas, mas ajudam. Gosto muito de cinema, vira e mexe estou sempre colocando indicações de filmes para os alunos, material didático. Eu acredito que a empatia construída através do olhar do outro na tela sempre ajuda a elucidar questões importantes do que está sendo estudado. Seria muito legal se no final de cada entrevista vocês perguntassem ao entrevistado sobre filmes que tenham ou não a ver com o assunto pautado.
mas que pode acrescentar no estudo de temas variados. Ó, fica a dica, até de pauta para um episódio, hein? Como sugestão de pauta, eu gosto muito do estudo da Hannah Arendt, sobre banalidade do mal. Em tempos de intolerância, acho que seria interessante uma reflexão sobre ela. Eu noto que muitas vezes vocês fazem o caminho inverso. Vocês pegam um tema contemporâneo e mostram como a filosofia está inserida no recorte. Mas acho que poderia rolar também o caminho inverso, fazer alguns especiais com um filósofo específico, mostrando como as reflexões desse filósofo estão atuais ainda hoje, de que forma, etc. Por fim, adoro o podcast, espero que continue com muito sucesso e muitas pautas maravilhosas. Um grande beijo e sucesso. Ela falou aqui sobre as músicas, né? Eu tô fazendo uns testes nos últimos episódios eu até tinha respondido pra ela que eu não ia fazer, porque dá muito trabalho. Mas eu tô fazendo alguns testes aí de colocar uma trilha sonora nos episódios. Acho que nos 2 últimos eu coloquei e tô testando ainda isso, acho que vai rolar. E sobre os filmes também a gente deixa as indicações mais livres, né, pros convidados. A gente não impõe indicações, não. Mas seria interessante também, às vezes, se não sugeriu nenhum filme, perguntar, né, se tem algum filme e tal. Não, eu acho que a Andressa, ela colocou um monte de coisa muito interessante, assim. A Hannah Arendt a gente tem que trabalhar também. Também não é. Eu não tenho formação, mas é sempre aquela coisa, arranjar alguém para poder conversar e aprender com a pessoa também. Agora tem uma coisa que ela falou que eu acho que merece comentário, e a ideia do olhar do outro produzindo empatia, né? Então, se a gente for olhar para esse lado aí, nós não temos essa empatia do olhar do outro, porque a gente não tem nossa imagem, né? Eu não sei se essa questão do meio acaba sendo também tendo suas vantagens, você não ter o vídeo, porque você vai ouvir só a voz das pessoas. Isso coloca o discurso dela independente do gesto ou da postura. Muitas vezes as pessoas ficam muito nervosas sobre como a sua imagem vai aparecer ou vai ser gravada. Eu acho que quando está só o áudio, talvez tenha uma liberdade maior, a pessoa se sinta mais à vontade para falar. Eu acho que essa situação do podcast, ela merece e dá pra gente analisar de forma mais cuidadosa também. Eu acho que tem vantagens também quando você tem só o áudio, que você precisa imaginar. Eu só consigo, ultimamente só consigo ouvir jogo do Vasco. Eu já ouvi jogo do Vasco pela internet, né? Porque ao vivo, quando você liga a televisão, quando passa ao vivo o jogo é muito ruim. Mas pela internet, pela internet eu escuto a rádio, né? Pela rádio o Vasco, até o primo do Messi joga parecido com o Messi. Essa questão do áudio também tem que muita gente ouve podcast quando vai fazer outras atividades, né? Vai fazer uma atividade mais repetitiva e fica ouvindo o áudio também de fundo e tal. E com vídeo é mais complicado, você tem que prestar atenção na parte visual. Geralmente a pessoa vai ver vídeo e fica lá sentada em algum lugar prestando atenção só naquele vídeo, né? Não sei se as pessoas prestam atenção também. Não sei se as pessoas ficam sentadas olhando pra cara dos vídeos, não. É provável que as pessoas liguem os vídeos e ouçam só o áudio. Eu acho que dava pra desconfiar disso. Eu mesmo, muitas vezes, tem algumas coisas que eu coloco o áudio e escuto o áudio de vídeos do YouTube, etc. Tem por exemplo, o Lucas Oliveira, que mandou lá o primeiro e-mail, que ele fala que não tem acesso sempre à internet, né? Uhum. E isso também, se fosse vídeo, ele não teria como acompanhar direito. Agora, como o áudio é um arquivo menor, você pode fazer o download lá e ouvir depois, né? Aí facilita pra o ouvinte assim também acompanhar a gente. Tem a questão também dessa facilidade dos arquivos ser menores também, e essa questão de você falar das pessoas poderem fazer outras atividades quando estão ouvindo é bem interessante, porque o Nietzsche comentava que as pessoas pensam enquanto estão andando, né? Uhum. Engraçado, ele fala isso, que não é quando você está sentado que você para, que você começa a pensar. Quando você se movimenta, para ele, você teria mais capacidade de desenvolver pensamentos diferentes. É interessante essa relação do corpo com o pensamento. Quando surgiu as pessoas começaram a ouvir muito o áudio no fone de ouvido, algumas pessoas criticaram, né, dizendo que não, agora as pessoas ficam cada vez mais narcisistas, fechadas em si mesmo, cada pessoa ouvindo o seu som, etc, etc. Só que você cria, a partir disso, novas possibilidades de experiência até com áudio, né? Tem gente que escuta música e vai caminhar e regula o seu ritmo a partir da canção que está ouvindo, né? Faz vibrar a pulsação da canção
no seu corpo de forma diferente, né? Eu não sei como isso acontece com filosofia, mas é interessante que você possa andar com amigos no seu ouvido falando, né? Isso é uma coisa que eu faço sempre. Quando eu vou andar, quando eu vou no caminho pro trabalho, de ônibus, eu tô sempre ouvindo alguma coisa, podcast. Eu acompanho muito e tô sempre ouvindo. No carro também, né? Isso é interessante também. As pessoas, ao invés de ouvir rádio ou ouvir, sei lá, um CD de piada, vai ouvir o podcast, né? Até porque é difícil arranjar CD de piada do Ari Toledo, essas coisas. O Alan Fontes é um consumidor de podcasts. E ele diz que prefere aqueles que fazem pensar, e o Filosofia Pop preencheu estes e outros pré-requisitos. Com isso, acompanho o trabalho de vocês desde o início. Aí ele diz que ao ouvir o podcast e tem vontade de ler os livros citados, estudar mais a área comentada, principalmente se alegra, ganha potência ao ouvir o seu trabalho. Olha só, ganha potência, o espinosista. Ele fica mais feliz. Contudo, com pouco conhecimento das áreas de podcast quanto de filosofia, venho dizer na minha infinita ignorância, a pessoa sendo blasé. Não dá pra acreditar. Ele falou que é consumidor voraz, ele conhece sim que o áudio do podcast não é pop. Não me soa algo atual, convidativo, vibrante. Toda alegria, toda potência de mim parte do conhecimento que estou ganhando. Mas se estou em um dia ruim, nem clico no play. Por favor, não me leve a mal, mas apenas mencione esse ponto pelo fato do pop. Platão sentado no trono de ferro, que muito louco. Ele colocou um palavrão aqui. Um dia comentem sobre isso, mas o áudio não condiz com isso. Espero que possa absorver da melhor forma essa sugestão. Eu acho que talvez essa coisa do pop, às vezes, é um risco que a gente sempre corre, né? De falar de filosofia pop, as pessoas esperarem uma coisa que não é o que a gente está querendo oferecer, né? Eu acho que aí a questão é da popcorn. É muito complicado, assim. Esse título tem as ambiguidades que também nos favorecem também. É tão aberto que dá possibilidades diferentes. Mas a questão do áudio realmente ele tá certo. E é difícil você atender essa reivindicação nas nossas condições de trabalho atuais. Com o nosso grande financiamento, autofinanciamento, na verdade, né? Eu imagino que, assim, na maior parte das vezes, a regra geral é que eu ajudo muitas vezes os contatos com os convidados, ou preparo alguma coisa para conversação. O Murilo monta a pauta, eu ajudo a montar a pauta na maioria das vezes, né? Mas como regra geral. E aí todo o trabalho de edição, quem faz é o Murilo. Então você imagina, é muito tempo gasto nisso, assim. Se a gente colocar um profissional que deveria receber por isso, etc, etc, ia ser muito caro, a gente não ia fazer. Então tem limitações, que são limitações também de materiais, né? Nós somos pessoas humildes, pessoas desprovidas de recursos materiais, em certo sentido. E essa parte técnica tem muito a ver com isso também, né? Dificuldade de meios, né? Até a questão da velocidade de internet, às vezes tem essas limitações com alguns convidados. O mais importante, eu acho, que é estar fazendo o projeto. Mesmo com muitas limitações, o projeto está continuando. É algo que acaba sendo surpreendente, né? Porque muita gente deve ter muitas ideias, mas fazer elas acontecer que é difícil. Esse negócio é sempre assim, né? A gente ficou muito tempo também antes pensando. A gente sempre conversava de fazer alguma coisa e nunca saía, né? Saiu na hora que a gente começou a fazer. Acho que se começar a fazer também é o mais importante. Depois a gente vai ajeitando as coisas à medida, já com a bola rolando, a gente vai ajeitando, né? E não dá pra também. Aquela grande preocupação dos tropicalistas, assim, não vamos folclorizar nosso subdesenvolvimento, né? A gente sabe dos detalhes sabe da situação técnica, das dificuldades técnicas e tem consciência desses problemas. E o melhor é não tê-los. Vamos ver se aos poucos a gente vai se aperfeiçoando. O Rony, né, na entrevista que ele deu, ele falava coisas muito interessantes, né? Aquela coisa de que o brasileiro nasce perfeito, só espera ser reconhecido. Não, nós não nascemos perfeitos. Mas também esperamos ser reconhecido também. Bom, aqui tem um e-mail da Caroline Fernandes, que ela diz que adora o podcast, que só faz uma observação sobre o áudio, né, que estava ruim lá no feminismo, e também sugere a gente colocar os áudios no YouTube, que acho que vai ser bacana.
Eu cheguei a fazer algumas experiências sobre isso. Ainda não tá acho que não descartei totalmente essa possibilidade, mas demora muito para fazer a conversão para vídeo e também como a gente usa algumas músicas que são proprietárias, né, música famosa e tal, o YouTube detecta aquilo e coloca monetização para eles lá, né? Aí dá uma complicadinha pra gente subir. Talvez pode ter algum que vai até derrubar o vídeo e tal. Tem que pensar um pouquinho antes aí. Não sei se vai rolar ou não. Estamos estudando essa possibilidade ainda. O Juliano Silva. Boa noite, gurizada. Deve ser do Sul, né? Começo parabenizando pela iniciativa. Popularizar a filosofia em um país tão pobre intelectualmente é uma missão nobre. Sou engenheiro civil, há tempos me interesso pela filosofia. Aí o Juliano ele vai falar do percurso dele procurando se aproximar da filosofia e a dificuldade que ele teve para encontrar parceiros de conversação, que no Brasil só se ensina história da filosofia, não se filosofa. Vai se identificar muito com o trabalho do Eduardo Ferraz Franco, o nosso punk que fez o episódio 7 sobre filosofia como modo de vida. E o Juliano fala do Instituto Ciência Poética que ele está desenvolvendo, que tem a tentativa também de desenvolver espaços de conversação sobre filosofia, etc, etc, etc. E ele termina grande abraço do Sul e sucesso. Depois do gurizada no início, ele confirma. Aí tem o meio que do Rodolfo Labiapari Mansur Guimarães, que fala que é o ouvinte nosso, para parabenizar a gente e tal. E aí diz que não querendo ser chato, mas é só uma sugestão. Vou contextualizar primeiro. Em geral, ouço você de madrugada usando fone de ouvido. O podcast até então não possui nenhum problema. Mas de repente começa a finalização do podcast e o volume quase todas as vezes é bem mais alto que o volume normal. Então, resumindo, se possível, tente deixar o volume das transições igual ao da voz, pois pode assustar quando ouve com volume muito alto. Parabéns e continue a divulgar o conhecimento. Esse problema aí a gente já falou aqui de como a gente faz o trabalho do podcast, né? Que eu faço a edição e eu não tinha nenhuma experiência de áudio, de trabalhar com áudio quando eu comecei a fazer a edição, né? Então, essas transições elas são do início ainda do programa. E eu vi que tem esse problema mesmo, às vezes elas ficam muito altas em relação à voz e tal, mas eu só percebi isso bem depois, que a gente vai começar a trabalhar com áudio, a gente vai treinando mais o ouvido, percebendo mais coisas que a gente não percebia no começo e tal. Então eu vou tentar melhorar isso aí mesmo. A gente já tinha percebido e ninguém tinha falado nada ainda, então agora que começaram mesmo a notar isso e vejo que está atrapalhando, eu vou tentar melhorar essa parte técnica aí. Até a questão das musiquinhas mesmo, de colocar musiquinhas e tal. É difícil saber a medida de quantas musiquinhas colocar e quantas retirar, etc. E até algumas pessoas pedindo, né? Regular essas transições, assim. Toda essa parte técnica aí eu não entendo. Mas é interessante também que o Rodolfo ele fez esse comentário, depois ele voltou a comentar e dando força para que o projeto continue. Ele gostou muito do programa sobre o Ubuntu e sobre filosofia do design, que era algo inusitado, inesperado. Eu particularmente achei muito interessante essa possibilidade de conversar sobre temas que não teriam tanto espaço comumente na academia, pelo menos na academia que eu conheço. Eu acho que nisso daí a gente já tem um grande resultado, né? Se as pessoas estão ouvindo ainda, a gente muda o tema, coloca a filosofia do design, coloca Ubuntu e as pessoas continuam com a gente, é interessante, né? Bom, aí tem aqui os comentários lá da página do Facebook. Esse aqui é o episódio sobre o Ubuntu, né? Fabiano de Paula fala: adorei o programa. Foi uma ótima introdução ao tema, continue o propósito do programa. Uma dúvida que surgiu, talvez esteja completamente fora do foco, mas lá vai. Seria possível tratar uma relação do conceito de liberdade no Ubuntu com o conceito de liberdade em Sartre? Seria. Seria, mas não... Mas, é claro, você pode fazer relação sobre tudo. Agora é difícil fazer. Eu não sei fazer isso agora também, não. Traçar relação, você pode traçar relação entre qualquer coisa com qualquer coisa. Você pode achar que tem grande relação ou pequena relação, né? Eu não sei direito, mas assim, me parece que a ideia de liberdade do Sartre é demasiadamente individualista, depois ele é muito criticado por isso, e toda a percepção de identidade do pensamento africano é comunitária, então é difícil conciliar as duas coisas, né? Mas estabelecer relações pode ser muito produtivo, né? Você relacionar um outro, ver até que ponto você pode limitar um ao outro, até que ponto a noção de identidade, a noção de eu
se confundem. Isso dá um trabalho danado, então eu falo que é possível. Aí tem um comentário do Fábio Fontana, acho que vou até dar uma resumida, que eu achei muito legal o comentário dele, que ele fala que ouve a gente enquanto corre. Ele treina corrida e ouve a gente e vários outros podcasts, programas também de filosofia enquanto treina para corrida. Ele diz que ouve o Clóvis de Barros, o Karnal, Mariana Chauí, Viane Mosé, Franklin Leopoldo e o Café Filosófico também. Ele grava no celular e ouve enquanto corre. E convida a gente a correr também. Eu não sei se eu vou aceitar o convite. Eu comecei a ler o livro do Murakami. Acho que é o que eu penso quando eu estou correndo, uma coisa assim. Eu não terminei nem de ler o livro, sabe? Eu cheguei à conclusão que se eu quiser ser um best-seller internacional, eu vou ter que correr. Não comecei nem a escrever um livro. E tem os comentários no site. Tem lá desde o episódio, no primeiro episódio, tem um comentário lá do Thiago Weiner, que a gente já conhece ele de longa data, né? Falando que tá se tornando um analfabeto digital, que nem sabia o que era podcast. Aí, falando sobre o episódio lá, que ele concorda comigo, que as pessoas não leem hoje em dia, assim como não liam no passado, mas com as redes sociais ficou mais nítido. E a descrição do Marcos acerca dos adolescentes também pareceu acertada. Ele tende a se rebelar contra as ideias tentando trazidas com verdades irrefutáveis. Sendo que essa rebeldia também se torna uma brecha para a aproximação de outros correntes de pensamento que se colocam como a solução para o preenchimento do vazio deixado pelas linhas de raciocínio, outrora deixadas para trás. O Thiago Weiner é um filósofo em potencial, né? Quem não sabe aí, o Thiago Weiner foi meu colega lá de ensino médio e aluno do Marcos também, né? Já era colega e ele comentou aqui no site, então um apoio pra gente também no início, né? Eu espero que ele continue ouvindo, porque a gente vai falar muito dele ainda aqui. Aqui tem um comentário também do Rafael Rodrigues, o Algures lá do MDM, que ele comentou parabenizando a gente logo lá no primeiro episódio e sugeriu pra gente um tema de quem foi Sócrates. E a gente chamou ele pra gravar e tá em um dos episódios que a gente fez foi com ele, né, com o Algures lá do MDM sobre Sócrates. Até hoje a gente tá tentando perguntar, eu vou responder essa pergunta, a gente vai continuar perguntando quem foi Sócrates. Curiosidade, eu achava que era Sócrates, ela sentada no trono de ferro, assim. Então, hoje eu comentei com o Bruno e falou, não, é Platão. Eu falei, como é Platão? É verdade. Em Atenas tem as duas esculturas ficam na entrada de um prédio, de um lado tem Sócrates, do outro lado tem Platão. Como foi o mesmo escultor, talvez, né? E as duas figuras estão sentadas, têm a mesma altura, a mesma proporção, mas estão em poses diferentes, né? Eu me confundi, assim, com Sócrates e Platão. Então, até hoje a pergunta quem foi Sócrates, ela é respondida de modos diferentes, dependendo se você é corintiano, se você tem um comentário também no primeiro episódio ainda, da Michele Santos, que eu conheço ela aqui, trabalhava junto comigo aqui. E aí, Murilo, beleza? Muito bom podcast, bate-papo fluido, tecnicamente bem gravado. Como os outros ouvintes, também achei bem abrangente, mas entendo que é um episódio interessante. Aguarde a participação prolixa do Beccari. A gente já teve a participação dele aí e foi prolixa. Não, prolixa não, foi destrutiva. Destrutiva das pessoas que estavam tentando destruir. Mas eu acho bem interessante assim, esse negócio de a gente ter um círculo de lealdade de ouvintes. Assim, você vai ter o Thiago, outras pessoas que estão próximas da gente que vão dar força nos primeiros episódios, e aí você consegue fazer um ciclo de ouvintes que você não tem contato próximo, e as pessoas vão te dando força. Essas redes de lealdade assim vão justificando o trabalho, né? Vão reforçando, né? E é bem interessante que as pessoas próximas deram força para que isso acontecesse, né? Ficaria muito difícil se você começasse o projeto e as pessoas estivessem te abacalhando, né? No início, né? Uhum. Então, mesmo agora, isso é muito importante, né? A gente sempre fica com medo, né? Por gente ter muita coisa, a gente vê na internet que tem muitos haters por aí, né? E aí a gente fica sempre com medo de começar um projeto e já começar levando pedrada de todo lado e meio desanimador, né? E a experiência nossa eu acho que foi bem ao contrário, que a gente sempre teve muito apoio dos ouvintes e as críticas que a gente teve também foram sempre apontando para coisas que a gente poderia melhorar mesmo, né? Nunca foi assim de falar que, nossa, como vocês são feios, bobos, chatos e não gosto de vocês são idiotas, né? Nunca foi assim. Nisso daí eu acho que até, eu vejo uma dificuldade bem grande de falar em filosofia de qualquer forma, não só no podcast,
falar em filosofia sempre tem essa questão que acho que já comentei, de você tentar colocar a voz do ponto de vista universal, e essa posição de debate não é muito comum no Brasil, e às vezes você pode tomar um tom arrogante, né? Isso é bem ruim, assim. Mas, por outro lado, eu acho que alguns debates, se você não se arroga uma posição, você não defende um lado, você não consegue criar debates, né? Você não consegue criar a atenção necessária até para o pensamento, né? Então, esse deslize entre você, essa posição tênue entre você defender posições ou ter um discurso desenvolver um discurso mais posicionado e você, por outro lado, se tornar arrogante, é uma tensão grande, né? Aí no episódio 2 a gente não teve comentários, lá no episódio 3 sobre existencialismo, teve a Beatriz que pergunta, aí o Marcos até respondeu lá no site, mas a gente já responde aqui também. Quando falam de essência, admitem como uma característica marcante de grupo e não de uma característica particular de um único ser, né? Eu não lembro o que eu respondi. Ah, então pula essa aí. Depois a gente vê lá no site. É um negócio que a existência precede a essência, né? Mas isso é muito específico, né? Que o Sartre fala que você não tem uma essência quando você nasce. Você não nasce com identidade nenhuma, você se autoconstrói, né? É engraçado isso, porque mesmo o Sartre diz isso mesmo para identidades como étnicas. Ninguém nasce judeu, ninguém nasce negro. Isso parece ser algo não intuitivo, né? Mas faz todo sentido quando a gente olha mais aprofundadamente. Faz sentido que a identidade é construída socialmente, né? Você pode assumir a identidade ou não, né? Se identificar com um grupo ou não. Lá no site também, no comentário da Beatriz, tem a resposta que você deu lá também, quem quiser conferir, né? Que eu também não me lembro qual que era. Aí tem comentário do Thales, sugerindo para falar sobre fenomenologia, para falar sobre o Russell, isso aí. Russell é o Bertrand Russell. Ah, esse é o Edmundo Russell. Eu também não sei a pronúncia correta não, mas é só muitas vezes as pessoas pronunciam do mesmo jeito. Também não sei exatamente. Mas aí a fenomenologia ele pega o Thales aí foi bem sutil, porque a gente falou de existencialismo o tempo todo, não falou de fenomenologia. É muito difícil separar as duas coisas, né? Então, muito difícil e talvez até errado separar as duas coisas. Então, eu incorri nesse erro nesse caso. E também, sugestões aqui são sempre assim, a gente tem elas aqui e vai tentando atender à medida do possível, né? Tem coisas que a gente não vai conseguir falar só a gente, tem que trazer especialistas, tem que trazer gente que estuda isso e é meio complicado, né? De fazer esse meio de campo aí. Aí fomos pro episódio 6 sobre o Sócrates, o Daniel Caldeira. Acho que é de praxe de todos parabenizar pelo trabalho e esforço. Não vou fugir à regra, gosto muito do conteúdo de vocês. É um ótimo guia para quem não tem muita ideia de por onde começar a quebrar a cabeça com filosofia. Meu nome é Daniel, tenho 27 anos, sou analista de suporte e moro em São Paulo. Esse último podcast, excelente, diga-se de passagem, deixou com uma dúvida sobre a hierarquia da importância, porque no anterior, Platão, teve frases como não haveria filosofia se não fosse Platão, praticamente um deus. Mas nesse vemos claramente que Sócrates é o divisor de águas nesse assunto. Na minha cabeça, projetada para 0 e 1, custa conseguir assimilar algo mais complexo. Acho que estou procurando uma definição ou um propulsor onde não existe. Brincadeiras à parte, imagino que não tenha uma hierarquia tão bem definida de importância, mas se tivéssemos que criar uma, imagino que Sócrates estaria em primeiro, certo? Mais uma vez, agradeço ao excelente conteúdo que nos traz e parabenizo o esforço dedicado. Abraço. Fizeram um ranking lá, assim, qual foi a pessoa mais importante nos últimos... eu não sei se era 4.000 anos, uma coisa assim. Fizeram uma pergunta dessa nos Estados Unidos, quem ganhou foi Aristóteles. Então... Não é nem o Sócrates nem o Platão, né? Então é curioso, né, que as pessoas falam assim, quem foi o cara mais importante? Aristóteles por à frente de Jesus Cristo. Tem alguma coisa errada nessa pesquisa aí, pô. Pesquisaram só no departamento de filosofia. Mas é uma coisa que eu acho que a gente respondeu lá pra ele, é que o Sócrates não deixou nada escrito, né? E Platão deixa. O Sócrates meio que começa uma filosofia no sentido de começar um questionamento das bases de pensamento, e o Platão começa a filosofia escrita, né? De deixar alguma coisa mais formalizada, né? Mais ou menos por aí. É por aí que a gente faz. Eu acho que essa hierarquia assim, também não é
tão interessante. O importante mesmo, eu acho que talvez seja essa tensão indefinível entre Sócrates e Platão como personagem, quem que é personagem de quem, né? Quem cria quem. Isso é muito produtivo. O jogo de 0 e 1 nesse caso aí não funciona muito bem. Talvez, para seguir nesse caminho do 0 e 1, talvez o mais importante seja Aristóteles mesmo. Porque o Aristóteles sistematiza tudo, né? E vai pensar de forma mais lógica, e fugindo de qualquer literatura. Assim, você não tem muitas vozes no Aristóteles. Você tem geralmente a voz do Aristóteles guiando todo o discurso, né? Eu prefiro não hierarquizá-los ou não responder essa questão de forma objetiva, contrariar qualquer pessoa. Aí no episódio 7, Filosofia como Modo de Vida, que participou lá o meu irmão, né, o Eduardo, o Fábio Fontana de Souza fala: parabéns pelo podcast, nos anos 80 tive contato com a cultura punk, mas não de forma tão atuante como o Eduardo, mas busquei ler e ouvir muita coisa. Muito provavelmente meu interesse por filosofia na pedagogia deriva do contato com a cultura punk. Estou com todos os podcasts salvos e aos poucos vou comentando. Um forte abraço, Fábio. Eu acho assim, o Eduardo, ele foi um episódio também muito marcante dentro da trajetória, foi muito importante para construção, porque eu acho que foi o primeiro convidado, não, foi o segundo convidado, né? Mas o tipo de programa que a gente fez assim com o Eduardo foi muito marcante, até porque assim todo o discurso e o Eduardo sempre responde todas as questões, foi muito bacana. Seria até interessante ouvir depois o comentário de quem participou, né, dos programas, o que repercussão que teve, que repercussão que não teve. Isso seria, eu acho que os ouvintes devem ficar curiosos também para saber se o Eduardo recebeu e-mail ou não, se ele mandou fanzine para as pessoas. Eu acho que o Eduardo hoje tá meio fora de contato, ele tá lá no Ocupação, lá em Buenos Aires. Aí ele tá meio... não dá pra contactar ele lá não tem nem internet lá onde ele tá. Mesmo se tivesse. Mesmo se tivesse ele não ia responder. O episódio 8, Filosofia e Cultura Brasileira. Aí o Rafael fala: parabéns pela iniciativa, percebo que a questão da filosofia pop tá começando no Brasil. Fui a um debate de filosofia pop, que sempre foi um interesse meu, na Itália, chamado Popsofia. E não me decepcionei, resolvi então pesquisar a respeito no Brasil e fico feliz de ter achado algo parecido. Isso aqui eu achei interessante, que o que a gente usa de filosofia pop, bom, se eu acho que o Marcos pode falar melhor, mas não é bem na mesma raiz que tá o pessoal lá da Itália. Só que eu coloquei no Twitter um filtrozinho lá pra quando mencionarem filosofia pop eu recebi e-mail pra ver, e a maioria é desse pessoal lá da Itália, é engraçado isso. Não, aí depois dessa filosofia e cultura brasileira, depois a gente vai ter outro episódio com o Charles falando de filosofia pop de forma mais aprofundada, assim, mas eu acho interessante que tenha esse movimento na Itália. Qualquer reificação é problemática. Aqui no Brasil mesmo agora a gente tem a série da Márcia Tiburi, que eu ainda não assisti. Ainda não assisti, que é sobre a série do Senac, né? Filosofia Pop. Parece interessante, mas eu ainda não tive oportunidade de assistir. Acho que é do Sesc, né? Sesc, acho que é TV Sesc, né? Isso. É uma coisa assim. Mas eu não assisti ainda, né? E tem aquelas séries do Simples da Filosofia, série de temas pop, etc, etc. Eu acho que a necessidade da filosofia de se auto-justificar nesse mundo contemporâneo, talvez ela tenha que se aproximar também de outros objetos. Mas eu acho interessante, assim, que o Bertrand Russell participou de teve programa de rádio, o Karl Jasper fez programa de rádio, fez uma série de programas de rádio sobre temas específicos. Peter Sloterdijk, na Alemanha, ele tem um programa de televisão junto com o Safransky, me parece. Você vai abrindo outras possibilidades, né? Assim, tem gente que também não dá certo com a filosofia acadêmica e vai para outros caminhos, tipo o de Allen. Aí depois teve um comentário aqui do Felipe Ferrari, que participou com a gente do episódio sobre filosofia japonesa, que foi onde a gente conheceu aqui o trabalho dele, né? Que ele fala que conheceu o podcast graças ao Rafael Algures do MDM, que ele é ouvinte do MDM. E aí lá eles indicaram e ele ouviu e gostou muito. E aí falou que tava fazendo o doutorado dele no Japão, e a gente começou a conversa com ele pra gente fazer sobre filosofia japonesa, né? Foi aí que começou o contato.
É bacana isso também, quando a gente está falando de redes, a gente cria essa possibilidade de gente que ouve o trabalho e depois vai trabalhamos juntos. O Augusto estava lá nos primeiros comentários, depois ele fez um programa, a gente fez um programa, uma conversa juntos, né? Uhum. Aí depois no episódio aqui sobre o feminismo, que eu acho que foi o mais ouvido, né? O Felipe de Souza fala se a gente não poderia fazer um podcast futuro abordando de forma mais detalhada o Nietzsche, e fala que o programa tá muito legal e tal, e agradece a gente. Eu acho que é mais uma sugestão aí, né? O Nietzsche é uma coisa que sempre fica rondando aí o espectro, né? O Nietzsche é um espectro que ronda a Europa. O resto... Não, o Nietzsche é um cara que é muito difícil você falar sobre ele, porque qualquer coisa que você falar sobre ele, as pessoas que são nietzschianas vão falar que você está simplificando Nietzsche. E a gente vai fazer isso mesmo. Aí tem aqui o comentário do Ivan, que ele sempre comenta também nos episódios, a partir desse aqui, ele sempre comenta e divulga também no Twitter. Fala que foi muito legal o episódio, mas nesse episódio o áudio de um dos participantes teve problema, né, no feminismo. E aí ele pergunta se a gente vai fazer episódios sobre filosofia fora da Europa, como África, Oriente Médio, Ásia, China, Índia, Japão e tal. E tipo, é curioso que a gente nem tinha gravado ainda, né, os episódios de... Eu acho que a gente já tinha gravado. Já tinha? Acho que de filosofia africana a gente já tinha gravado, né? Porque quando foi ao ar, a gente já tinha gravado o de filosofia africana. Eu acho que a gente tava no caminho do Oriente também. Eu já tava... Porque aí a gente teve esse comentário do Felipe e já teve o contato pra ele, pra fazer o comentário posterior, né? Então, assim, quando a gente já tava pensando em fazer, já tinha gente querendo já, né? Foi bem legal, assim. Deixa eu ver aqui. Sim, aí tem o Carlos Vasques falando sobre o episódio do feminismo, achou muito bom, desmitificando o feminismo, falando que tem total apoio dele. E só comentando sobre Mulher Maravilha, que recomenda fortemente que leia a fase da personagem escrita pelo Greg Rucka, que explora muito bem a personalidade e a diferença da forma como ela enxerga as coisas, que muitas vezes vai contra o que é defendido pelo Superman e pelo Batman. Eu não leio quadrinhos, então... Essas dicas, assim, a gente não consegue nem cobrir todas, né? Acho que a gente indicou lá, a Suzana tem um trabalho mais aprofundado sobre Mulher Maravilha. Essas discussões sobre os universos dos quadrinhos, assim, são muito específicas, né? E às vezes elas são conversas que são muito autorreferentes. Você entra nesse universo e você sempre fica parecendo um tonto, né? Porque as pessoas sabem muito, tem muitos detalhes, tem muitas fases, e é sempre arriscado, né? Da filosofia é a mesma coisa, né? Deve ser a mesma coisa. Quem tá de fora fica falando, pô, pariu. É um monte de nome. É por aí mesmo. Aí tem um comentário também do Ragnar o Viking, que ele faz um comentário bem extenso sobre o feminismo, e meio que no sentido de falar que talvez seria melhor não falar em feminismo, mas uma luta humanitária, igualitária para todos. Aí eu respondi para ele lá no comentário que tudo bem, pode até ser nesse sentido, mas que a gente pode argumentar também que nesse sentido a gente tem que tratar desigualmente os desiguais, né? Então quem tá em desvantagem tem que receber algumas vantagens, né? Eu não sei, a gente está tentando no programa, eu acho que o Murilo até talvez possa... Essa questão do feminismo não é só o programa com a Suzana, né? Eu acho que essa questão de a gente tentar buscar mais pessoas para comentar sobre temas que são marginalizados, mas também que a gente traga mais mulheres, mais vozes femininas para o programa, para essa posição de entrevistado, de ter a fala, né? Isso é muito importante, né? E eu acho que isso é uma decisão sempre política, né? Uhum. E também uma coisa que eu acho que a gente faz aí nos programas, em geral, o pessoal faz muito de, vou trazer uma mulher, mas para falar de um tema que seja feminino ou que seja sobre feminismo. Eu acho que a gente já fez alguns episódios aí que não fazendo isso, né? Tipo, mulher falando de um tema que poderia ser um homem falando também, e é uma mulher. Tipo, não tem essa separação, assim, né? De chamar a mulher só pra falar de temas relacionados à mulher. Não, chamar a mulher pra falar de qualquer tema, né? Aí é um orgulho muito grande, a gente não tem esse aqui como comentário, mas que a gente foi indicado como um site onde não teria um site que as feministas indicam para que seja visitado, né? Uhum. Eu acho que isso é
um orgulho também. Eu acho que a gente vai continuar com esse tipo de bandeira. Eu acho que muitos comentários repercutem ainda uma resistência em relação ao tema, uma resistência em debater esse tema ou considerá-lo relevante. E é relevante sim, e tem que ter mais programas, tem que ter mais conversas, e mais gente tem que se sentir incomodada, né? E aí, e esse incômodo mostra que as pessoas também estão pensando, né? Estão saindo de alguma posição ou se manifestando também. A lista que a Sibila estava organizando aqui, que é de blogs, podcasts e sites feitos por mulheres ou que sejam espaços seguros para as mulheres, né? A lista do Girl Power, que eles estão, e a gente está lá no meio da lista, né? Indicado também, achei bem interessante. Deixar a lista aí depois no post também para a galera conferir, né? No episódio 10, sobre filosofia pop, com o Charles Feitosa, o Nélio Neves, que depois comenta também em vários outros episódios, ele parabeniza pelo episódio, com relação a levar a filosofia de forma acessível para todos, e tem a dizer que ele é um dos mais atingidos por essa metodologia, que ele é professor de eletrônica e sempre tentou questionar o impacto daquilo que ele ensina em sala de aula. O podcast tem auxiliado a organizar ideias no pensamento e criar novos questionamentos, coisa que antes eu só contava na minha própria visão. Sendo assim, muito obrigado e continue bom trabalho. Acho legal isso, né? Tem muita gente de áreas bem diferentes que não são da filosofia que acompanha a gente também, né? Acho bem bacana isso. Não, acho que isso você até me falou na entrevista, isso na conversa com o Charles, você comentou sobre isso. Acho que isso teve influência até no comentário do Nélio, né? Porque você apontou para isso. Que apesar de você não ter a formação na área, você se interessa sobre o tema, e eu acho que teve esse espelhamento. E aí você vê o comentário seguinte da Maria Júlia Bertazzi, que ela é professora de filosofia no ensino médio. E aí você tem esses dois lados também, né? Tem gente que tem essa formação de filosofia e está participando desse diálogo de forma mais ampla, incorporando o diálogo dentro daquilo que ela leva para a sala de aula, etc. Isso é muito interessante, porque é lá na sala de aula do ensino médio, quando você consegue impactar, né, nesse perfil didático, né, naquilo que é levado no ensino médio, aí você está transformando, repercutindo para outras gerações, né? Quando o Thomas Kuhn define paradigma, ele fala que paradigma é aquilo que é ensinado nos livros didáticos como padrão, né? Então, se vocês conseguem chegar lá e participar dessa construção ou reconstrução do que é ensinado, é um resultado muito interessante. Aí você tem os dois lados, né? Pessoas que estão procurando conhecimento, que não estão dentro de nenhuma instituição e que procuram ou podem usar o podcast, e pessoas que estão dentro da academia também, ou de alguma instituição educacional, que ouvem também. Difícil agradar todo mundo, né? E é uma responsabilidade grande também, né? Acaba sendo uma responsabilidade também. Não dá pra agradar todo mundo, não. Eu vou ouvir mais o Beccari agora. Aí no episódio 11, sobre filosofia africana, ancestralidade e encantamento, com a Jill Bennett, né? O primeiro que a Jill Bennett participou com a gente. O Netu, ele disse que é um ótimo podcast, mas infelizmente vim para fazer uma crítica. Que foi muito difícil ouvir o cast, não pelo conteúdo, mas pela abordagem do tema. Que ele esperava, eu vou até resumir que o comentário é bem grande, ele esperava que tivesse mais relação com outros filósofos mais conhecidos e tal, e que achou o programa um pouco panfletário. E no final ele fala, desculpa o rage e tal. Eu acho que é aquela, né, acaba que a filosofia africana, ela tem um pouco de tentar se desligar, né, dessa filosofia mais tradicional, até como uma forma de sair da dominação, né, da Europa e tal. É muito fácil você criticar filosofias marginais por não corresponder a uma perspectiva universal daquilo que você espera. Assim, você espera algo e como você não tem esse algo confirmado, você desqualifica aquilo que está sendo proposto. Mas eu acho que o comentário esse comentário aí foi construtivo. A gente não tem muito respeitoso também, né? Em relação ao trabalho, o diálogo também. Depois ele comenta novamente. Eu acho que faz sentido também essas perspectivas diversas sobre o que está acontecendo, né? Aí você vê o comentário seguinte, né, que a gente colocou aqui, o comentário do Ivan, e ele vai e concorda em parte com o Neto, mas ele ressalta que é um terreno novo. Seria difícil aprofundar conceito em meio a tanta coisa nova que a convidada apresentava.
E aí, é verdade mesmo, você escuta o programa da ancestralidade, depois você vai escutar o programa do Ubuntu, você vai ver que tem relações e que a conversa vai se ampliando, né? É como se a gente estivesse realmente conseguindo cada vez mais se habilitar a entrar nesse universo de discurso, com mais conversação, né? Espero que cada vez mais as pessoas escutem, né? E se aprofundem também nisso. Mas tem um comentário da Niandra também, que diz que o primeiro episódio dela de podcast pode dizer que começou com o pé direito. Fala que a Jill Bennett abordou bem as questões, que as perguntas foram bem colocadas também, e que gostou muito das indicações de livros e filmes, principalmente de música, que torna isso torna muito mais dinâmico e vai continuar pesquisando outras fontes e tal. Eu achei legal esse comentário que geralmente podcast você vai conseguir pessoas que já são ouvintes de outros podcasts, né? E eu acho que o nosso tem uma quantidade até boa de pessoas que não eram ouvintes de podcast passaram a ouvir, pessoas mais velhas também que se interessaram pelo tema e começam a ouvir o podcast e conhecer a mídia, né? Lá fora, nos países de língua inglesa, tem muitos podcasts de filosofia, parece que é uma tradição, inclusive, né? Depois a gente pode até citar alguns, né? Mas tem vários podcasts de filosofia. E aqui acaba sendo uma novidade em português. Aí você coloca essa questão dos ouvintes diferentes, o público diferenciado, assim. Aí depois tem o comentário da Viviane Moraes, ela é professora, é doutora em literatura africana, em língua portuguesa, e ela disse que vai recomendar o áudio para os alunos dela lá na UFRJ. Então, olha só, você chega na sala de aula e a professora recomenda um episódio de um podcast, né? Pra gente também, é uma coisa que você comenta às vezes, Murilo, que eu acho que vale para todo mundo, assim, como conversar com outras pessoas, você vai aprendendo também. Tem aprendido muita coisa nos programas, né? E a possibilidade de conversar também sobre temas diferentes, né? E o nosso programa, eu acho que a gente traz também tem muitos podcasts no Brasil, muitos famosos e tal, mas que acho que tem poucos que você vai trazer pessoas da academia, pessoas que estão estudando o tema mesmo de forma mais profunda para falar sobre isso, né? Muito pouco lugar que você vai encontrar isso. Muitos poucos também teóricos da academia que aceitam participar de um programa desse, né? Porque a princípio é a degeneração, cultura de massa, os conceitos são muito negativos em relação a qualquer popularização, né? Então é sempre um campo minado isso daí. Então muitas vezes a gente chama pessoas, as pessoas falam assim, que legal, continuem fazendo, eu não vou participar. Tá, e passando aqui para o episódio 12 de filosofia japonesa, tem um comentário do Sidney Solon, que ele fala que gostou muito, que até compartilhou, pretende ouvir novamente a entrevista para me inteirar mais sobre as referências apresentadas. Ele lembra que uma das primeiras perguntas que ele fez na UMESP, no curso de filosofia, foi sobre filosofia oriental, e que confessa que ficou a dúvida. Ninguém respondeu, né? Ninguém soube responder para ele sobre isso. Ele também gosta muito de mangá japonês e acredita que vai trazer muito sobre cultura japonesa, os mangás e os animes. Indica o Samurai X também, que já foi apresentado no Brasil e conta muito da história do Japão. O Sidney é fã da Legião Urbana, no futuro a gente vai ter um programa aí sobre Legião Urbana e filosofia, alguma coisa assim, né? Espero que as pessoas que não gostam de Legião Urbana tenham paciência. Aí no episódio 13, lá no Direito dos Estrangeiros, Hospitalidade e Tolerância, o Nélio Neves volta de novo e parabeniza mais uma vez o episódio, fala que gostou muito e acha a discussão muito boa e que ele é vegano e gosta quando a Maria Clara fala expandiu essa discussão para os animais também, englobar os animais. Ele faz um comentário sobre o filme Stamira, que gosta muito do filme, mas que acha fica meio desconfortável com a exploração da imagem da Stamira. Stamira é um campo minado, assim. Eu pessoalmente eu acho muito problemático quando as pessoas idealizam a posição da pessoa que está tendo uma doença mental como se aquela fosse a verdade. Eu já vi gente dizendo assim, Stamira é a verdadeira filósofa. Gente, calma aí. Calma lá. Calma. Nem tanto, assim. Não acho que a gente possa idealizar essa dor que a pessoa está sentindo, a linguagem destruída que ela tem, essa dificuldade que é a vida dela, assim. A rimar, como diria Monsueto, né? Para que rimar amor e dor? Tem uma perspectiva, uma visão geral da filosofia que a filosofia tem que ser sofrida. Se você não tem dor, você não tem pensamento. Nenhuma forma de pensamento pode existir sem essa dor profunda, né?
Em parte, isso é verdade. Em parte, isso é verdade. Não dá pra crescer na sombra. Mas a gente não precisa idealizar a dor, não precisa celebrar a dor como algo positivo, né? Episódio 15, sobre filosofia africana, o Ubuntu, né? A gente falou sobre o Ubuntu. Uhum. A Aline Matos fala que a fala do professor Anderson, que está profundamente ligado com a sua própria experiência, nos ajuda a compreender e nos aproximar do Ubuntu. Tendo em vista que há muita incompreensão e mau uso da filosofia africana, Ubuntu, a publicação de um livro em português, Ubuntu, Eu Sou Porque Nós Somos, do Stephen Lully e do Bob Nelson, é apenas um dos inúmeros exemplos que muito contribuem para tal. Parabéns a todas as pessoas envolvidas por essa bela entrevista. E eu acho que tem que exaltar, assim, todas as pessoas que a gente convida que aceitam participar do programa, elas nos prestigiam muito, assim, então botam muita fé no trabalho e acabam dando pra gente uma qualificação, né, que são desses intelectuais públicos que vão para a sociedade e têm a possibilidade de conversar. E aí o Anderson, o trabalho dele com filosofia africana é muito interessante, as pessoas repercutiram isso muito bem. A Jubênia fez a mediação do Anderson e está participando dessa série de filosofia africana. Ela também teve a coragem de participar do programa e falar também. Você tem a Maria Clara Dias, a Suzana de Castro, o Charles Feitosa, o Beccari, o Rony, o Eduardo, o Diego Moraes. Então você tem muita gente que participou do programa que eu acho que fez com que o projeto crescesse e deu prestígio suficiente para chamar outras pessoas a participar do programa. O Felipe Ferrari também, né? E que dão alguma credibilidade a gente, né? Acho legal também, então, o Algures também, né, que participou. Enfim, a gente esqueceu alguém aí, desculpa, né? Sim. O Algures, o Beccari, que tem essa influência dentro desse universo outro, que é o universo dos podcasts. Que existem pessoas que vivem dentro das máquinas. Aí depois, o último comentário que a gente separou aqui, do Netu de novo, que ele volta, que ele fala aqui que ele é o hater que veio reclamar no outro programa, né? E veio, nesse de Ubuntu, ele veio elogiar muito, diz que nesse programa ele pode ter uma boa noção do que é filosofia africana, em especial devido à introdução do Anderson Flor, e sempre que me vem algo novo sobre filosofia, eu tento encaixar e comparar com os modelos padrão que estou acostumado. Só por dizer que para a filosofia africana você não deve fazer isso. Que só isso de querer um conceito já seria uma tradição ocidental. O mundo se abriu para mim. Lutei durante todo o cast para evitar fazer comparação com correntes filosóficas, etc. E acho que consegui ter uma noção boa sobre o que seria o Ubuntu. Mas minha crítica ao programa anterior se mantém, não tiro uma palavra. Teimoso ainda. Tá certo. É claro. Mas fiquei com algum questionamento depois do cast. Não sei se alguém pode me esclarecer. Primeiro seria, a noção de Ubuntu exige um viés africano? Ou pode haver um Ubuntu sem estar necessariamente ligado à África? Em segundo questionamento seria, no perspectiva Ubuntu, a globalização seria sempre ruim? Ou uma globalização no Ubuntu seria onde os povos respeitassem as culturas uns dos outros? Ou nenhum nem outro? No mais, ótimo cast. Acho que o Anderson respondeu lá no site, né? Pois é, o Anderson já respondeu essa questão aí. Acho que seria legal ler a resposta do Anderson também para essa questão, né? Já que... Aí o Anderson respondeu aqui no site. Olá, Netu. Agradeço pelas palavras e pelos questionamentos. De fato, é muito difícil pensar fora das nossas tradições, já que elas são balizadoras do nosso modelo de ver e refletir. Minha sugestão é sempre notar que esse movimento acontece para buscar, através de uma autoanálise epistêmica, estabelecer limites para nossos etnocentrismos, do qual ninguém está totalmente livre. Sobre teus questionamentos, eu arriscaria algumas respostas parciais. A perspectiva Ubuntu, mais que exigir um viés africano, se é que tal viés existe, pede que sejamos atentos ou atentas aos modos em que a experiência histórica e geopolítica determina algumas condições para que pensemos. Com isso, penso que seja importante entender o contexto no qual a perspectiva Ubuntu surge e a quais problemas ela tenta reagir. E isso demanda uma compreensão dos processos históricos nos quais o continente africano está imerso. Por outro lado, enquanto categoria, Ubuntu tem algumas pretensões de universalidade. Portanto, um sul-africano diria que todo lugar onde o Ubuntu, eu acho, estiver presente, ou seja, em todos os lugares, seria possível encontrar a possibilidade de Ubuntu. A repetição aqui é proposital, mesmo que a experiência de Ubuntu não tenha sido identificada ou refletida. Alguns teóricos que trabalham com a categoria de Ubuntu têm feito uma abordagem da globalização de modo a complexificar
o entendimento do fenômeno. Mogobe Ramose, por exemplo, tende a pensar que o problema da globalização é exatamente o que se globaliza. Se o que se globaliza é uma perspectiva dogmática e hierarquizante da economia, na qual a moeda, mais que um meio para o sistema de trocas, torna-se, na modernidade, um fim em si mesma, ela se torna problemática. Mas seria possível, na perspectiva dele, a abordagem de uma filosofia ubuntu dos direitos humanos, que buscasse mundializar a solidariedade, que fosse respeitosa das diversidades culturais. Ou seja, do ponto de vista mais amplo, a globalização não seria essencialmente nem boa nem ruim, a depender do que se pretende globalizar. Abraços. Tá aí a resposta do Anderson. Esse cuidado conceitual e a necessidade de complexificar as coisas, de não simplificar, é muito bom, assim. Temos que agradecer os comentários e o comentário do Anderson e a participação dele, que realmente foi muito bacana também. E o último episódio a gente não teve comentários ainda, né? Mas eu já vi uma repercussão, já tive algumas abordagens diretas, as pessoas parecem que gostaram também do Tel Fellows, falando de teatralidade, né? Ele contando sobre como ele estava preparando a aula dele, fazendo as marcas, né? É bem interessante, né? Também. Eu vi algum compartilhamento também de uma galera do teatro também, que compartilhando esse episódio, então achei a repercussão também foi bem bacana. Ainda não teve comentários, estamos aguardando nos comentários, mas tá bem legal. Às vezes a gente tem episódios inteiros que não tem nenhum comentário também, né? Mas você vai ver lá o índice de visitação, tem uma visitação bem bacana, né? Então, de qualquer forma, os comentários ajudam a gente muito a ver o caminho que a gente está tomando, né? E poder melhorar a rota, ou qualificar mais o trabalho, e também ter força para continuar, porque a gente, a princípio, essa conversa de eu, Murilo, que realmente o interesse de conversar sobre temas de filosofia, de aprender e de trazer mais gente para essa conversação, faz sentido quando você tem algum diálogo mesmo, né? Fazer essa conversação continuar talvez seja o trabalho que talvez a academia não seja o lugar mais profícuo, ou não tem todos os meios para fazer isso, tem que procurar outros meios e outros caminhos. Pra gente é muito legal, né, receber esse contato do pessoal. Depois desses 50 mil downloads que a gente recebeu, de agradecer todo mundo que tá ouvindo, todo mundo que comentou, e pedir pra quem não comentou ainda e ficou com vontade de comentar, teve vontade e tal, que comente, que participe dessa discussão com a gente e tal, que a gente tá sempre aberto aí a conversar, né, sobre esses temas. A gente tá gravando esse programa também pra isso, né, pra abrir discussões, acho que as discussões não se encerram nos programas, elas começam ali, né, tem que abrir mais coisas. 1 hora e pouco ali de fala é muito pouco para encerrar discussões. Não dá para encerrar nada, dá para começar essa postura tateante, eu espero que as pessoas, acredito que as pessoas percebem isso, que a gente fica tateando, procurando caminhos assim, às vezes se erra, se desentende, mas sempre tem uma busca que é o que a gente está chamando de filosofia. Essa errância, né? Tipo, a gente erra e continua procurando, né? O pessoal lá falava amizade da sabedoria. Espero que a gente continue fazendo mais amigos, né? Essa ideia de amizade também dava um monte de programa, né? Então, deixa eu parar de filosofar, né? Bom, acho que já tem muito tempo aqui, né, que a gente tá gravando, já leu bastante comentários, e só agradecer ao pessoal que comentou e pedir pra galera participar, que a gente acha muito legal quando a galera participa. E quer deixar algum recado final aí, Marcos, pra gente encerrar? Não, 1h30 de comentários já. Agora imagina assim que quando a gente tiver 100 mil downloads, a gente vai ter que, tomara que a gente tenha que gravar um programa de 3 horas, né? Bom, acho que muito pouca gente chegou até o final também. Quem chegou, manda um e-mail pra gente aí, só falando que chegou até o final. Eu acho que as pessoas que correm agora, vou ouvir esse episódio, só param de correr quando eu terminar o episódio. Chegou longe, hein? Como é que é o nome? Forrest Gump, né? Tá indo. Então, vamos terminar o programa aqui. Um recado final pro pessoal: busquem conhecimento. Recado do ET Bilu. Abraço a todos e até o próximo programa. Quem que deu esse recado? O ET Bilu. Que é isso?